Oi gente, tudo bem? Espero sinceramente que vocês estejam bem. Já estamos em fevereiro, já estamos caminhando. Esse final de semana é o final de semana do domingo do Carnaval e eu queria muito saudar todos vocês e dizer da possibilidade que a gente tem de manter esses nossos encontros na esperança de poder criar esse movimento de reflexão, de meditação, de entendimento das coisas mais sutis daquilo que a gente reza na liturgia da missa, a gente poder conversar aqui através desse canal do YouTube. A gente está no 6º domingo do tempo comum. A gente está agora às vésperas do início da nossa quaresma. E, portanto, a gente está sendo convidado pela liturgia a conhecer a pessoa de Jesus. O Evangelho de Marcos, que é o evangelho básico deste ano litúrgico, ele tem por opção fundamental ajudar os seus leitores e os seus interlocutores a conhecer a pessoa de Jesus. É um olhar para aquilo que Jesus é, entendendo Jesus como sendo o centro. A pessoa de Jesus é o centro da nossa prática, é o centro do nosso entendimento, é o centro do nosso desejo de caminhar na direção de Deus, de caminhar na luta para a proximidade e a pertença ao reino de Deus. O evangelho de hoje que a gente vai ler é de Marcos 1, 40 a 45. Marcos 1, 40 a 45. E é um texto que a gente conhece. E normalmente a gente olha para esse texto a partir daquilo que é o mais superficial, que é a cura do homem que tinha lepra e que solicita de Jesus a cura. E Jesus cura ele, pedindo para que ele vá cumprir o ritual que a lei de Moisés prescrevia, sem falar nada para ninguém. E ele faz justamente o contrário. Só que se você parar para pensar um pouquinho, é um texto muito maior do que simplesmente a da cura do leproso. A gente tem como tema do texto: a lepra desapareceu e o homem ficou curado. Esse é o tema do texto. Mas o texto é muito mais rico do que simplesmente a cura de um homem que tinha lepra. Não que o fato de ter lepra fosse uma coisa simples. Não que o fato de curar um homem com lepra fosse algo corriqueiro. Mas o que acontece nesta cena é muito mais amplo e muito mais conectado com outras coisas que a gente precisa pensar quando lê o texto. Por quê? Primeiro, porque a gente tem que lembrar que lepra era uma doença amaldiçoada. Quem tinha lepra não é só uma doença que tinha também a declaração pública de que a doença que ele tinha era resultado de um pecado grave que ele tinha cometido. E por causa disso, ele tinha que se afastar da família, se afastar da comunidade e viver numa comunidade de leprosos. Para quê? Para uma questão sanitária, era uma forma de entender que assim a doença não seria transmitida para outras pessoas, mas fundamentalmente porque uma pessoa leprosa era alguém que trazia em si uma possibilidade muito clara do pecado se espalhar também para as pessoas. Por quê? Porque a ferida era aberta, era exposta, e qualquer contato poderia trazer, segundo a compreensão judaica daquele momento, poderia trazer pelo contato com a ferida ou com o ferido, com a pessoa que tinha a lepra, poderia gerar uma contaminação espiritual. Alguém poderia se tornar pecador pelo fato de ter tido contato com um leproso. E isso é muito grave. Portanto, não é só uma cura. Jesus também está diante de um acontecimento que exclui as pessoas doentes daquele lugar onde elas foram colocadas
por causa da sua condição de saúde ou por causa dos preconceitos que as pessoas tinham contra ela. Então, isso é muito grave, isso é muito complicado, isso é muito doloroso para quem tem a lepra. Uma outra coisa que o texto coloca é que o leproso também tem uma atitude muito interessante, porque ele vence o medo e ele vence todas as barreiras que foram colocadas e ele se aproxima de Jesus. É um homem saudável e, portanto, que não poderia ter tido contato com o leproso para que ele também não se tornasse um leproso. Ele se aproxima e faz uma solicitação profunda: se queres, podes me curar. A fala do leproso é uma fala muito ousada. É ousada porque quebra os paradigmas de distanciamento, mas é ousada porque coloca Jesus numa situação. Eu preciso da cura, se você quiser, você pode me curar. E é justamente nesse contexto que a resposta de Jesus é uma resposta sem nenhum disfarce, ou sem nenhum tipo de exigência religiosa. Diante da fala do leproso, se queres, podes me curar, Jesus vai dizer: eu quero, fica curado. E é muito interessante isso, porque não tem nenhum tipo de oração, não tem nenhum tipo de ritual, não tem nenhum tipo de condicionamento. É apenas o leproso conseguiu quebrar o paradigma do distanciamento e desafiou Jesus. Você não está falando que Deus é bom? Você não está falando que Deus ama? Você não está falando que Deus tem uma mensagem de salvação? Portanto, se queres, pode me curar. E a resposta de Jesus é perfeitamente direta e perfeitamente rápida: eu quero, fica curado. E aqui eu fico desconfiado do verbo. O fica curado, ele está no imperativo. Quem estudou e quem lembra das aulas de português, lembra que o imperativo verbal, ele é sempre usado como algo que não permite nenhum tipo de variação, ou não permite nenhum tipo de discordância. Quando você põe o verbo no imperativo, imperativo é algo que impera, é algo que se impõe, é algo que exige, é algo que vai acontecer. E quando Jesus fala, eu quero, fica curado, eu fico pensando no fato de que, quando Jesus faz isso, ele está dizendo: olha, eu quero, pode ficar curado. Porém, quem faz o imperativo é você. Fica curado. Torne-se curado. Cure-se, ou viva a cura em si. Não fique esperando que a cura aconteça de uma forma extraordinária de fora para dentro, mas cure-se, torne-se curado. E a lepra desaparece e o homem fica curado. Essa categoria imperativa me chama a atenção, porque me faz pensar que grande parte das nossas ilusões é imaginar que a gente tem que fazer coisas para convencer Deus que a gente merece aquela coisa que a gente está pedindo. Jesus está dizendo: olha, aquilo que você está pedindo, ele tem que encontrar primeiro o eco dentro de você. A cura, ela começa a partir de dentro. Se queres ficar curado, fique curado. Ainda que a doença permaneça, fique curado. Porque a doença não é o grande mal. No caso da lepra, não era a doença o grande mal, mas tanto é que as pessoas continuavam vivendo suas vidas. Porém, o problema da lepra é que ela trazia um estigma, ela trazia um peso de que você podia continuar vivo, mas você tinha que morrer para as pessoas que você amava. Então, quando Jesus diz, fica curado, ele está dizendo, olha, você vai ter que vencer esse obstáculo. Ele é seu e só você pode vencer. Eu posso até fazer com que as feridas desapareçam, como de fato vão desaparecer. Porém, o ficar curado é um processo de interiorização e de autoconhecimento e de autorização que você se dá
para se sentir curado, para não deixar com que o estigma, seja ele qual for, e de onde ele vier, ele te coloque numa posição debilitada, numa posição em que você se sente envergonhado, incapaz, você se sente punido e castigado, e por causa disso você tem que viver afastado, e por causa disso você tem que viver longe. A morte não está na doença, tanto é que os leprosos continuavam vivendo. A morte está em que você não pode mais ser você. E Jesus está dizendo: eu quero, fica curado. Traga para dentro de você essa consciência da cura e faça o seu melhor. Desejo a vocês o mesmo processo. Cada um sabe a lepra da qual é vítima. Cada um sabe dos estigmas com os quais tem que conviver. Cada um sabe das dores que tem que enfrentar para poder viver os seus dias. No entanto, a autorização hoje é do próprio Jesus. Fica curado. Ainda que a doença permaneça, fique bem, fique curado, fique de acordo e não se deixe abater pelo olhar, pelo julgamento e pelo constrangimento do outro. É isso. Fique bem, fique feliz, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe com seus companheiros. Um abraço e até a próxima.